Nesse envelope tem algo aqui extraordinário, que está nas tuas mãos agora. Pedidos de oração. Eu queria que você, nesse momento, durante o momento que a gente está aqui à frente, você pudesse escrever nesse envelope aqui um pedido, aquilo que para ti hoje está sendo difícil, está sendo pesado, aquilo que você precisa que Deus abra aquela porta, aquele impossível que para ti você acha que não vai conseguir. É o momento que você tem de você escrever aqui os seus pedidos de oração. Há uns dias atrás, eu e a Gisele, nós fizemos uma viagem onde nós tivemos o privilégio de visitar algumas vinícolas em Mendonça, na Argentina, e lá a gente conheceu todo o processo da uva se transformando em vinho. Lá eu percebi que para se obter o melhor vinho, tudo se inicia com a escolha da melhor semente. O lavrador, ele escolhe a melhor semente, ele planta e ali ele projeta a sua expectativa para receber a melhor safra. As sementes, após plantadas, elas passam pelo árduo processo, onde ela se torna um fruto, a uva. Enquanto ela é uva, ela é jogada no saco, ela é armazenada no galpão, ela é transportada com uma carga comum, ela pode ser esquecida, descartada, deixada para trás, jogada fora, enquanto uva ela é desvalorizada. Mas o produtor, ele escolhe os melhores frutos e ele separa ali para aqueles frutos se submeterem ao processo. Essa uva passa por um processo. O processo às vezes é árduo. A uva ela é pisada, é esmagada, ela passa por momentos de pressão, se submete a um período de longa espera. Toda pressão, todo processo, fogo, escuridão, não chega raio do sol, mas ao final do processo ela descansa e ela aguarda o tempo certo. E quando o tempo chega, aquela uva se transforma em vinho. E quando essa transformação acontece, aquela uva antes jogada, desvalorizada, ela se torna um vinho de alta gama, ou seja, algo especial, raro e de alto valor. Quando ela se transforma em vinho, ela é colocada em um recipiente limpo, preparado para os melhores, transportada com cuidado, zelo, e ela fica em local de destaque. Mas tudo começou com a escolha da semente. Eu fui surpreendido algumas semanas aqui atrás, na IF, por um irmão. Ele está aqui conosco hoje, e ele, conversando comigo, ele disse que foi muito abençoado através de um testemunho que eu dei sobre sementes. E o testemunho era o seguinte: lá na igreja Seben, antiga Comunidade do Amor, igreja que eu amo de coração, e eu agradeço a Deus por todo o tempo que nós estivemos ali. Ali nós aprendemos que a gente não poderia chegar na casa do Senhor sem uma oferta. E eu recebi uma palavra de multiplicação de 100 por 1. Lá eu decidi fazer um pacto com o Senhor. Eu coloquei no envelope, assim como vocês estão com o envelope na mão hoje. Eu coloquei ali meus sonhos, meus objetivos, meus projetos, aquilo que eu tinha medo, as minhas dificuldades. E eu fiz um pacto com o Senhor. Naquele momento eu tinha dito que eu iria pegar a melhor semente que eu tinha na minha carteira, que eu iria depositar naquele envelope. Quando eu abri a carteira, eu tinha uma nota de R$100. Para mim foi algo muito difícil naquele período. Mas eu disse: Senhor, eu quero, toda vez que eu pisar aqui na igreja, eu quero te dar uma oferta. E toda vez que eu pisar nessa igreja, eu vou anotar aqui o meu pedido de oração, e eu sei que tu vai
Quando eu vi, Deus estava realizando aquilo que para mim parecia ser difícil. Só que o interessante é que logo após eu fui convidado para ser líder do ministério da recepção. E de repente eu estava indo para a igreja uma vez a cada domingo. Eu passei aí 3 vezes, né? 4 vezes, 2 vezes a mais por semana. Aí toda vez que eu pisava lá eu me lembrava daquele quarto. Aí para mim ficou muito difícil. E aí eu perguntei: Senhor, é isso mesmo que tu quer? Mas eu pedi força e resiliência para que Deus me ajudasse a cumprir aquele propósito que eu tinha. Glória a Deus. E eu fui fazendo. E eu entendi porque quando alguns pregadores falam que quem não é fiel no pouco, é muito difícil ser fiel no muito, porque realmente dói demais. Mas quando eu percebi, eu estava vivendo um milagre de multiplicação. Eu estava plantando 4 ou 5 vezes mais, mas eu estava colhendo 50 vezes mais. Glória a Deus. E eu pedi apenas para que Deus me desse a comissão de não parar, de não deixar de lado aquele propósito. E é assim que acontece quando você planta com alegria e com fé no reino de Deus. E hoje eu não perco a oportunidade de plantar. Nas vinícolas, aprendemos que são necessários cerca de 150 quilos para elaborar 1 hectolitro, isso é 100 litros de vinho. Ou seja, são necessários 4 cachos, cerca de 600 uvas aproximadamente, para produzir 1 litro de vinho. No entanto, entre a uva se tornar vinho, existe um processo. Aquela semente tem que se transformar em uma videira, e a videira ela aguarda 4 anos para ela ficar pronta para dar o primeiro cacho. Por isso os lavradores estão sempre plantando, pois a colheita de hoje são a plantação que eles fizeram ontem. A colheita de amanhã vai ser o que você vai estar plantando hoje. Muitos querem colher bons frutos, muitos querem o melhor vinho, mas são poucos que querem se submeter ao processo. Ainda andando pelas videiras, eu tive a experiência de experimentar diversos tipos de uva, gente. E eu achei uma coisa muito interessante. Tirando aquelas uvas do cacho, quando eu estava com o pastor, eu estava mostrando ele a foto, né, tirando os cachos. No mesmo cacho de uva, no mesmo grupo de pessoas, existe uma uva doce como mel, existe aquela uva amarga, existe a uva verde, existe a uva roxinha. Mas ali eu percebi o poder da multiplicação de uma semente. Cada produção, que são cerca de 100 quilos de fruto, elas valem R$100. Quer dizer, o lavrador, ele tira aquela uva por enquanto que a uva está valendo R$100. Mas depois que aquela uva passa por todo o processo, o que ele extrai daquela semente passa a valer de 10 a 100 mil reais. Então é uma multiplicação extraordinária. Quando a gente leva isso para as nossas vidas, a gente entende que a semente que a gente está plantando, ela pode voltar de forma multiplicada, muito mais do que a gente imagina, muito mais do que a gente pede. Aquela uva que antes não tinha valor, tinha um valor mínimo, aquela uva que tinha data de validade, que poucos dias ela iria se estragar. Depois que ela passa por um processo, ela pode durar anos e muitas vezes séculos. O homem mais sábio que já existiu, quem sabe o nome do homem mais sábio que já existiu? Salomão. Ele escreveu em Provérbios 3:9 o seguinte: adore ao Senhor com os seus recursos e com a primícia da tua renda. Faça isso, e os seus depósitos ficarão cheios de provisão, e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Então eu queria que nesse momento você pegasse aí o teu envelope e que você colocasse nele a tua melhor semente,
e colocasse também o teu pedido mais difícil que você tem. Agora só vale se você tiver fé e se você te fizer com alegria, porque a palavra de Deus diz que quem dá com alegria e aquele que tem fé é capaz de mover até montes. E nesse momento eu vou te convidar para você ficar em pé. Eu queria que você fechasse seus olhos, mas você colocasse o teu envelopezinho para cima. E nesse momento você orasse por esse pedido que você escreveu aí. Você orasse já agradecendo que Deus nesse momento Ele vai estar lendo esse envelope. E Ele vai responder as tuas orações. Pai, em nome de Jesus, recebe cada semente aqui plantada na tua casa, Senhor. Que nessa noite se inicie um processo de multiplicação, de abundância. Que tu nesse momento, Pai, possa estar respondendo sonhos, abrindo portas, liberando provisões.